a mulher como atora cultural e literária. E é com essa bagagem que chega em Portugal, casada com o primeiro historiador da arte de Portugal, a Carolina Michaelis de Vasconcelos. Com essa formação filológica alemã, ela chega em Portugal e começa, como era o hábito nos estudos folcloristas do século XIX, já ao fazer a pesquisa, estudos, como dizemos hoje, de gender. Quando procura os textos dos homens, aproveita para procurar os textos das mulheres ou inversamente. E assim é que a Carolina vem com essa bagagem e que me parece quase automaticamente, quando ela faz o cancioneiro a edição crítica do Cancioneiro da Ajuda, publicada em 1904, ela inclui dois capítulos que hoje em dia parecem pouco lógicos, que são sobre a mulher cantora na Idade Média galega. Sobretudo galega, mas também com exemplos portugueses. E é isso, pela correspondência da Catarina, sabemos que ela era apaixonada por esse tema da mulher, também por causa da definição que eu dei no início, que me chocou tanto quando comecei a ler a historiografia da literatura medieval portuguesa. Então, fica uma pergunta. 200 páginas dedicadas à funcionamento, ao trabalho da mulher como cantadora lírica, de poesia lírica, sobretudo, num campo interdisciplinário riquíssimo, né? O trabalho quase pronto para quem fez o Cancioneiro da Ajuda. Os problemas não devem mais ser tantos para publicar a parte as cantigas da mulher, né? Porque ela nunca fez, e porque é só em 1927, 25, que aparece de José Joaquim Nunes, Cantigas da Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. Lá onde Carolina, na sua correspondência, fala com entusiasmo daquela edição, a qual ela deu o título de O Livro das Domas. Fica algo deve ter acontecido por volta do ano 1904 para ela abandonar um projeto da qual sabemos que ela estava apaixonada. Então, o que acontece, na verdade, na nossa disciplina, e foi um choque muito grande mesmo, é que nasce em finais do século XIX, depois da Guerra Franco-Prussa de 1870, nasce a nível intelectual, sobretudo na França, mas em outras partes da Europa, uma reação muito anti-germânica, anti-alemã. E é naquele momento que grandes vultos como Gaston Paris e Mayer começam a militar contra o que eles chamam os exageros, as idealizações da escola romântica, para impor um modelo de pensamento, de método, de prática, de pesquisa, que retoma muito dos princípios do século XVIII, mas que eles chamam, quando a França também tinha a liderança dos estudos, né, mas que eles chamam de realismo, e que é, na verdade, uma forma de neopositivismo. Esse neopositivismo, para a nossa disciplina, dos estudos medievais, são os trabalhos de Joseph Bédier, que foram fundadores da nova abordagem, com a tese de Joseph Bédier, que a obra literária começa, l'œuvre d'art commence à son auteur et termine avec lui.
ele não diz começa com, ou não diz começa por, começa ao. Quer dizer que antes de o autor publicar, é geográfico, por assim dizer, né? Antes não havia nada. E depois, se ele morrer também não há mais. Isso é o que se chama uma forma de positivismo muito radical mesmo, né? E com outra tese, porque para os estudos do folclore, para os estudos das raízes, foi um golpe terrível. Porque, de repente, não havia mais nenhum argumento para introduzir os estudos de folclore no currículo acadêmico, sendo que não tem documento escrito. E a verdade, o que aconteceu mesmo, os folcloristas, na maioria dos países do mundo, não vão entrar no currículo universitário dos departamentos de letras, línguas nacionais que eles estão criando naquele momento. E vem um outro, que é um golpe, um desastre para os estudos orais também, é aquele ditado de Bédier, que foi uma das coisas que todos os anos o professor de literatura medieval que eu tive na Universidade de Leiden repetiu: le peuple n'a jamais rien créé, le peuple ne fait qu'imiter ce que crée le grand centre de la civilisation. O povo nunca criou nada. O povo só imita o que criam os grandes centros da civilização. E que são os centros, claro, da cultura escrita livresca. Foi essa a minha realidade quando comecei a estudar e vai ser o assunto, o tema que eu vou tentar desenvolver para a Ponte das Ondas hoje à noite. Então, não vou entrar nela. O que passamos por esse período de positivismo e de um mundo de letras muito fechado, limitado no seu pensamento nacionalista, para os anos de 1970, quando explode o feminismo com a crítica do virocentrismo, quando explode a crítica do scriptocentrismo, com grandes teóricos, sobretudo anglo-americanos, e que até hoje em dia tem pouca repercussão no nosso mundo das línguas românicas, e com a exceção da figura de Consultor, que fez estudos maravilhosos sobre a literatura medieval em línguas românicas, né? E começou também, nos anos 80, aquela crítica do nacionalista. O grande debate, primeiro sobre gender, sobre oralidade escrita e depois sobre o nacionalismo, né? E foi ali que entrei e que pude devolver um espaço às teorias de Carolina Michelis de Vasconcelos. Primeiro, ao fazer os 2 capítulos sobre o papel da mulher na cultura e história da Idade Média, ao dar a esses 2 capítulos o lugar de ponto de partida da minha dissertação de mestrado, tentando mostrar, a partir de tudo quanto fez Dona Carolina, mas colocando isso nos novos questionamentos feministas e dos estudos de mulher que a gente estava elaborando, combinado já um pouco com ideias sobre escritor-centrismo. Fiz a minha dissertação de mestrado, que fez como um título que foi um pouco provocador, sendo que as discussões sobre Homero em 1795, que criticam a unidade da obra de Homero para mostrar que aquelas epopeias se compõem de não sei quantas camadas. Então, o título foi Prolegômenos para uma edição crítica das Cantigas de Amigo, que até hoje não consegui fazer, né? Mas é outra, também acho que não vou fazer mais. Mas então, o mestrado, o meu orientador foi um homem muito inteligente, mas muito positivista ainda. O meu mestrado
em si, a pesquisa foi muito bem recebida. Recebi nota 10 com a promessa de não fazer uma edição crítica, porque eu, apesar de ter feito um trabalho muito bom, não forneci nenhuma prova. As cantigas nos cancioneiros estão com o nome de autor, quer dizer que são de autor. Então, foi esse o beco sem saída que foi a minha. Ele recusou completamente continuar a trabalhar, podia continuar sobre outras coisas, mas a autoria impossível, porque não tem prova escrita, não tem documento escrito. Foi aí que decidi continuar independentemente e que foi entrar no debate sobre oralidade escrita, que mostra, sim, ainda, tá bom? Que mostra que, na verdade, a história da oralidade, das relações entre o mundo da oralidade e da escrita, é uma história dicotômica. Uma é superior e a outra é inferior. E o que se tornou na nossa disciplina até a proibição do diálogo entre as duas. Se nós tentarmos pensar o que teria sido o mundo se Platão não tivesse separado as duas coisas, mas proposto um diálogo, teria possivelmente sido uma coisa completamente diferente. Então, foi essa a minha tese, na verdade, foi essa, que é exatamente essa dicotomia que impede mesmo compreender essa dicotomia entre oralidade e escrita, que impede compreender o próprio funcionamento do texto, o lugar das vozes em relação ao texto na literatura medieval. Então, foi um pouco o percurso que já não sei que vai mudar ainda nos anos que vêm, e queria concluir com algumas observações que têm a ver com isso, e que têm a ver com o convite inicial do professor Burkhardt, que ainda não cumpri a minha missão, mas acho que a própria maneira de apresentar o tema foi exatamente essa, que todos os passos da minha pesquisa, a partir do questionamento muito feminista inicial, eu consegui fazer graças à comparação, aos estudos comparativos. Como Carolina Michaelis, que comparou a cultura germânica com a cultura das línguas românicas, eu continuei no mesmo caminho da comparação. Como, por exemplo, o questionamento da utilização pelos círculos de poder, pela oralidade, pela cultura oficial para motivos políticos do texto oral, ele baseia-se completamente nos estudos comparados e, cada vez mais, a comparação precisa da Idade Média com as civilizações da África, estudados no século XX na mesma tradição por Rudi, com os estudos sobre a antiguidade grega de Havelock e tantos outros, como os estudos de Paul Sutor sobre a Idade Média. É sempre, só se consegue pensar outra coisa, entrar num caminho diferente, se for abrindo as fronteiras da nação, se for abrindo as fronteiras geográficas, como faz, por exemplo, Ponte nas Ondas atualmente, com essa ideia da unidade da cultura do norte de Portugal com a cultura da Galícia, as fronteiras das nações, a última história da literatura holandesa, alemã, flamenga, chama Van der Marsen tot op de Rijn, e faz uma história da literatura medieval entre os dois rios, Mosa e Reno. E como, então,
resumindo, a interdisciplinaridade e a culturalidade, que são termos para abordagens baseados mesmo na comparação, é só através deles que vamos conseguir sair aos poucos das fronteiras que nos foram impostas pela nação. E outra exigência fundamental, que seria a do diálogo autêntico entre tradições da oralidade e o mundo da escrita. Não como apropriações sucessivas para objetivos políticos e outros, mas como o reconhecimento e o respeito que ele implica daqueles outros, como os poetas de cordel, como as pessoas das tradições orais, que têm as suas coisas para aprender, ensinar, para nós refletirmos melhor sobre a nossa própria condição, por exemplo. Bom, foi isso. Muito obrigada por sua atenção.